Sim, eu amo a mensagem da cruz. Hoje eu queria trazer uma palavra e desde já alerta que faço com muita humildade, mas também reivindicando o compromisso que eu firmei há quase 20 anos atrás. Debaixo dessa palavra eu tenho caminhado no meu ministério. Prega a palavra, pregue a palavra, e hoje me cumpre pregar essa palavra. O tema da mensagem de hoje é uma pergunta: a Bíblia, a palavra de Deus, é insuficiente? A palavra de Deus é insuficiente? Conforme o tempo passa e os anos se passam, e a verdade é, embora eu não queira concordar, que a gente vai ficando velho, gente. O tempo vai passando e já ficando velho. Eu já na posição aqui de velha guarda, parece que a gente vai falando umas coisas, parece que a gente vai ficando meio profeta com o tempo. Te fala umas coisas e torce para não acontecer, mas acontece. E eu me lembro que alguns domingos atrás aqui eu conversei com vocês e disse assim: olha, lembra que eu falo há muitos anos na Filho da Vila, dizendo: olha, vai chegar o tempo em que nós não teremos mais essa liberdade toda para pregar como nós tínhamos no passado. Eu falava: gente, aproveita o dia de hoje, aproveita que nada nos impede de sair do templo e ir para a praça pregar, nada nos impede de sair daqui do templo e no meio do carnaval pregar, nada nos impede. Mas eu disse: chegará o tempo que nos será tirada essa liberdade. Nós vivemos esse tempo. Mas eu também me lembro que falo desde que a Vila Capra existe, desde que essa igreja existe, eu também falo o seguinte: falo assim, gente, o meu compromisso é com a Bíblia. Eu creio que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, amém? Você crê também? Amém. Meu compromisso é com a Bíblia. E eu falava assim: se chegar um tempo em que a Igreja Batista decida não seguir mais a Bíblia ou mudar a Bíblia, eu dou um tchau, um grande tchau para a Igreja Batista e sigo fiel à palavra, ainda que para isso tem que pagar um preço alto. Pois bem, a gente fica velho e as palavras se cumprem, né? Mais uma segunda. Na última semana, um pastor batista de grande renome no Brasil, ele, em uma das suas pregações, que essa semana tem sido grande tema das redes sociais, ele declarou que a Bíblia é insuficiente. Ele declarou que a Bíblia precisa ser atualizada e que é um absurdo nós condenarmos as pessoas para o inferno, em especial ele se referia a grupos homossexuais. É um absurdo condená-los ao inferno por causa de 2 ou 3 passagens bíblicas. 2 ou 3 passagens, então é melhor que tire da Bíblia e não cause mais esse embaraço todo. E essa afirmação, gente, dele vem dentro de um contexto maior, vem dentro de um contexto chamado liberalismo teológico. E o que é isso, pastor? O que é liberalismo teológico? É uma linha de pensamento que tem como propósito relativizar a fé, enfraquecer a doutrina da inerrância da Bíblia e olhar com um olhar mais científico, digamos assim, para aquilo que nós consideramos um milagre e intervenção sobrenatural de Deus. E aqui, gente, entra uma questão muito complexa, uma questão muito difícil, porque como poderíamos atualizar a Bíblia? Como nós poderíamos atualizar a Bíblia?
Se você já leu a Bíblia, se você tem conhecimento dela, você sabe que a Bíblia, ela tem história, a Bíblia tem contextos históricos, a Bíblia tem poesia, a Bíblia tem profecias. Como que eu posso atualizar as histórias? É possível? Sabe que eu posso atualizar as profecias, uma vez que muitas delas já se cumpriram e outras se cumprem em nosso tempo? Ou então só me resta o quê? Atualizar as doutrinas. É sobre isso que esse pastor se refere. Vamos atualizar as doutrinas de Jesus. Essa semana um amigo que já caminhou com a gente, frequentou aqui nossa igreja, ele me perguntou muito sabiamente, deve estar assistindo essa mensagem agora, e perguntou muito sabiamente acerca desse tema, dizendo o seguinte: pastor, a Bíblia no Antigo Testamento não dizia que a mulher adúltera deveria ser apedrejada? Sim, dizia. E Jesus não veio e atualizou a Escritura Sagrada, mostrando a superioridade do amor e do perdão? Então, de fato, houve uma atualização das Escrituras. E por que não agora? E eu respondi da seguinte maneira: a pergunta é excelente, porque a pergunta já contém a sua resposta. A pergunta já vem junto com a resposta, porque pontua precisamente o cerne da conversa. Jesus veio e atualizou a Escritura, mostrando o caminho da graça ao invés das obras, mostrando o caminho do amor ao invés do caminho do olho por olho, do dente por dente. Jesus veio como Filho de Deus, morreu na cruz para nos dar acesso a esse novo e vivo caminho. Ele foi o único que cumpriu a lei e por isso o único que tem autoridade para atualizá-la. A minha pergunta é: nós seguimos ao judaísmo ou seguimos ao cristianismo? Nós seguimos a Cristo, amém? Nós seguimos a Cristo. E a grande consideração que eu faço é a seguinte: quem teria agora a autoridade para atualizá-la, uma vez que Jesus, o Filho de Deus, veio e se entregou no madeiro pelos nossos pecados para nos dar acesso a essa salvação eterna? Quem teria as credenciais para dizer que aquilo que Jesus disse hoje no nosso tempo se tornou irrelevante ou obsoleto? Entende? Entende o problema? Entende o tamanho do problema? Esse é o grande desafio. Até porque não sou apenas estudante da Bíblia, mas olhando o segmento secular e olhando para outras religiões, eu acho curioso que os filósofos amantes de Platão nunca solicitaram que suas palavras fossem atualizadas. Os muçulmanos, que seguem fielmente a escritura de Maomé, nunca solicitaram que suas escrituras fossem atualizadas. Os budistas, que seguem os ensinamentos de Buda, nunca solicitaram que suas escrituras fossem atualizadas. Mas me parece que esse pastor, e de certa maneira acho que até o Santíssimo Papa, se é que me permite colocar asteriscos e parênteses nessa santíssima aí, acham que as doutrinas de Jesus estão fora de moda, obsoletas e que precisam ser atualizadas. Será, irmãos, que o livro mais importante da história da humanidade precisa de atualização? Será que esse livro, com o maior número de cópias, precisa ser atualizado? Será que a Bíblia precisa ser atualizada, ou o homem é que precisa ser atualizado? Quem você acha que precisa de atualização?
Separa para você um texto da palavra que ontem, participando de um concílio examinatório para pastores, foi lido, e o meu colega pastor Salvador, lá de Praia Seca, ele pontuou precisamente. Eu diria assim: fique atento a esta palavra da Escritura. E ele disse assim: fique atento à ameaça dessa Escritura, que é uma ameaça mesmo. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19 declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. O livro de Apocalipse encerra a Escritura Sagrada com essa ameaça. Vai lá, se arrisque, se aventure e faça da Bíblia um livro qualquer e pague o preço por conta dessa postura. Irmãos, nós podemos, sim, podemos e devemos atualizar a proclamação da mensagem. Vocês sabem disso. Eu tento ao máximo facilitar a compreensão da mensagem para que chegue ao ouvinte de maneira clara, mas eu não posso atualizar a palavra, não posso atualizar a mensagem. A mensagem, ela é imutável, a mensagem, ela é perfeita. Eu não preciso ajustar a Bíblia para torná-la adocicada aos ouvidos do homem. É o homem que precisa se ajustar a essa palavra. E é interessante que quando um perito ele vai estudar, por exemplo, uma nota para descobrir se a nota é falsa, esse perito ele não se detém a estudar a nota falsa, porque a nota falsa existem inúmeros modelos, inúmeras maneiras de fabricá-la. O perito estuda a nota verdadeira, ele se detém na nota verdadeira, e é exatamente o que eu pretendo fazer nessa oportunidade. Eu não quero deter ou perder meu tempo estudando aquilo que é falso, ou investindo o seu tempo, o nosso tempo, naquilo que é mais um ataque à inerrância da Escritura. Eu prefiro olhar para o poder, para a autoridade que esse livro tem, que essa palavra tem sobre a nossa vida. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Vocês sabem que dia foi o dia de ontem? Vocês sabem? Hein? Halloween, gente, não é verdade? Dia das bruxas, não é isso? O nome de Jesus está repreendido, gente. É um absurdo um cristão, um evangélico, falar que está tranquilo comemorar o dia das bruxas. Você tem que ser muito inocente para achar que é coincidência colocarem o dia das bruxas exatamente no dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante. É o dia onde o mundo decidiu, diante dos disparates, dos absurdos cometidos pela igreja romana. A igreja lá atrás, no século XVI, decidiu: não, nós não queremos mais isso, nós queremos voltar à Escritura, queremos ser fiéis à Escritura. Por isso o sola Escritura, somente a palavra, somente a Bíblia. E uma infelicidade é nessa semana em que nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante, temos que subir ao púlpito para relembrar aquilo que é óbvio. A palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é maravilhosa, e nós precisamos ouvir a sua voz. Salmo 119, versículo 5 declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Querido, essa humanidade tem andado em trevas porque não se submete a essa palavra, porque não conhece essa palavra, porque quer ajustá-la a seu bel prazer. A questão é que a Bíblia, como palavra de Deus, ela incomoda as pessoas,
A Bíblia incomoda com as suas exigências morais e espirituais. Não dá para você ler este livro, ler esta palavra e achar que dá para viver de qualquer jeito. Você precisa se ajustar, você precisa se regenerar, você precisa mudar o seu caminho. Isso incomoda, isso incomoda. A Bíblia, ela pede definição das pessoas, tomada de posição, postura. A Bíblia, ela é simultaneamente uma carta de amor, mas também um ultimato da parte de Deus. Declara que nos ama, nos chama a mudar de vida. Hoje as pessoas querem promessas, não querem correção, não querem mais correção. Uma frase que eu gosto muito diz assim: o que me incomoda na Bíblia não são as passagens que eu não entendo, mas sim as que eu leio, entendo e não pratico. Irmãos, precisamos voltar para esta palavra. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a verdadeira palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse comigo 2 Timóteo, se puder só fazer essa gentileza aqui, 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17, nós vamos ler juntos. Vamos ler? Vamos lá? Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Pastor, nós batistas, nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra? Porque existem grupos religiosos que declaram que a Bíblia contém, ou seja, eu tenho que fazer um filtro na Bíblia para saber aquilo que é a palavra de Deus e aquilo que não é a palavra. Nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela diz isso. Porque a própria Bíblia advoga sobre si essa autoridade. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Eu não sei você, mas às vezes eu abro a Bíblia, irmãos, em textos que você olha na primeira leitura, você não percebe nada, mas às vezes dali sai uma palavra abençoadora para a sua vida. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a verdadeira palavra de Deus. Irmãos, você se estudar um pouco da história, eu até desafio você a fazer isso. Estude um pouco da história e você verá que este livro aqui, é o livro mais perseguido da história da humanidade. Governos se levantaram, poderes, impérios se levantaram para destruir essa palavra. Este livro já foi queimado em praça pública. Este livro foi proibido de ser lido. E ainda assim continua existindo por séculos e séculos, enquanto os seus inimigos perecem. A Bíblia, irmão, a Bíblia, ela é maravilhosa. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é o único livro que transforma as vidas, nações, povos. Você não tem um encontro transformador e regenerador lendo uma obra de Machado de Assis. Você pode sim ler um livro e o livro, poxa, que livro bacana, que livro abençoador, mas você lê uma vez e acabou. Você lê uma vez e acabou. Você não precisa ficar lendo para sempre. Este livro, toda vez que você o abre, ele transforma a sua vida, ele abençoa a sua vida. Não sei se você teve a experiência de abrir essa palavra, irmão, e parecer que a palavra é especialmente para você, com o nome, CPF, data de nascimento, para você, para o seu momento. Por quê? Porque esse livro é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é real, ela é atual. Hebreus capítulo 4, versículo 12 declara: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes,
ela penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra é uma palavra viva, essa palavra é uma palavra atual. A Bíblia, ela é atual. Tem uma frase que eu acho muito bacana do Billy Graham, que ele diz que a Bíblia é mais atual que o jornal que vai vender amanhã. Ela é mais atual que o jornal que vai vender amanhã. A Bíblia, ela é tremenda, ela é poderosa. Não é um livro qualquer. Não é um livro qualquer. Ela é atual, ela é viva. A Bíblia, ela é a revelação da vontade de Deus. Na Bíblia você encontra aquilo que Deus quer que você faça, bem como aquilo que Ele não quer que você faça. A Bíblia contém as promessas de Deus para abençoar a sua vida, mas também contém ordenanças, mandamentos, proibições. Na nossa geração que não gosta muito de ouvir isso, a Bíblia tem reivindicações sérias para a sua vida. A Bíblia declara muito claramente para nós o destino eterno daqueles que desobedecem o livro desta lei. É inferno. Que isso, pastor? Vamos ser elevados espiritualmente. Vamos ser elevados espiritualmente. Esse negócio de inferno não existe. Você apostaria a sua alma eterna? Você aposta a sua alma eterna que não existe? Você está disposto a pagar um preço tão alto? Em nome de uma convivência pacífica, em nome de um populismo barato, tem se enfraquecido as doutrinas desse livro, como se ele fosse ajustável à nossa vontade, ao nosso contexto, e tivesse que se adaptar aqui para não confrontar ninguém. A Bíblia é espada, é espada. Espada não é objeto de decoração. Espada corta, espada machuca. Às vezes machuca quem manuseia. Eu sempre digo isso aqui: nunca pense que o pastor, por eu estar aqui, eu estou livre de ser cortado por essa palavra. Muitas vezes, antes de chegar ao púlpito, ela já me cortou muito. E venho como uma pessoa enfaixada falar para vocês: esse livro corta, essa palavra corta, gente. A Bíblia é isso aí, quer você goste ou não, ela revela a vontade de Deus, ela é chamada de Sagrada Escritura. A Bíblia, ela atesta da sua perfeição, ela opera na alma do ser humano, promovendo esse encontro tremendo com o Deus verdadeiro. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, declara assim: agora pois vemos apenas um reflexo obscuro como que um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. A Bíblia, ela revela, ela é um espelho que mostra a nossa verdadeira identidade, quem nós somos. Você só vai saber quem você é verdadeiramente conhecendo esse livro. Ele é um manual do fabricante. Ele mostra o propósito pelo qual você foi criado. Ele mostra o propósito da criação da humanidade. Você não foi criado, irmão, para satisfazer os desejos da carne. Você foi criado por Deus, para a glória de Deus. Você é coroa da criação de Deus. A sociedade hoje diz que existem pessoas que são descartáveis, marginais. A Bíblia fala que você é filho amado, que você é filha amada de Deus. Você só sabe isso quando olha nesse espelho e você enxerga a sua verdadeira identidade. Você não é aquilo que os 100, 80, 70 anos de vida nessa terra vai determinar. Você é eterno. A nossa vida não termina aqui quando você fecha os olhos na morte, mas você abre na eternidade, com Deus ou distante dele. E a Bíblia chama você para essa responsabilidade.
A Bíblia chama você para enxergar essa sua verdadeira identidade. A Bíblia escreve, a Bíblia gera vida em nós porque ela é semente. 1 Pedro capítulo 1 versículo 23 declara: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Veja o texto: vocês foram regenerados, não com uma semente perecível, que morre, que precisa ser atualizada, mas de uma imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Permanente. Já li aqui o Salmo 119, que fala que a Bíblia ilumina o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. Quem aqui nunca teve um momento de experiência com Deus, que num momento de dúvida, de dificuldade, de tribulação, abre a Bíblia e Deus fala claramente ao coração, mostrando o caminho a seguir, porque a Bíblia é lâmpada para os nossos pés. A Bíblia nos purifica. Efésios capítulo 5 versículo 25 declara: assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. A palavra de Deus purifica o teu coração. A palavra de Deus, como água, limpa a alma do pecador. Essa palavra adorna, enriquece. Salmo 19 versículo 9 e 10: as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro puro. A Bíblia, ela equipa, é arma. Efésios capítulo 6 versículo 17: use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa palavra sustenta, essa palavra alimenta. 1 Pedro capítulo 2 versículo 2 declara: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Irmãos, a Bíblia, ela é completa, ela é perfeita. A Bíblia declara em Gálatas capítulo 1 versículo 8: ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado ou anátema. Olha o que o texto diz. Apóstolo Paulo: ainda que eu pregue, ainda que eu volte aqui, atrás das minhas opiniões e pregue para você um evangelho diferente, ou que numa celebração da igreja o céu se abra, desça um anjo do céu aqui e fale: olha, eu vim aqui trazendo uma nova atualização da Bíblia, ela mesma diz que seja considerado anátema. Não reconheça, não aceitem, não aceitem. Está entendendo? Por que é tão séria essa palavra? Tão séria essa palavra. Sabe por quê? Pensa comigo. Vamos atualizar a Bíblia para fazer com que as suas exigências morais se adequem a esse contexto social que nós vivemos. A minha pergunta sempre é essa: tá bom, quem vai atualizá-la? Quem vai fazer? Porque quem fizer vai fazer de acordo com a sua vontade, não é isso? Porque eu confesso para você, eu não sei se você já passou por isso, mas na Bíblia, quando eu leio a Bíblia, tem uns textos da Bíblia que eu leio que eu não gosto muito, não. Eu não gosto. Sabe por quê? Porque machuca, confronta a miséria de homem que eu sou. E eu fico assim: poxa, esse texto está na Bíblia, né? É difícil, né? É difícil. Porque se você vai atualizar para tirar aquilo que incomoda,
Então, eu acho que deveria ser feito aqui um plebiscito, para que cada um tire um pouquinho, cada um tire aquilo que incomoda, aí vai ser agradável a todas as pessoas. Você sabe o que vai sobrar da Bíblia? Nada. As promessas vão sobrar, porque todo mundo gosta de promessa, todo mundo gosta de promessa, pagar preço ninguém gosta. Irmãos, não quero dizer com isso, preste atenção e vou ser claro agora, eu vou ser muito claro para você e para você que está acompanhando pela online. Não quero dizer com isso que a igreja tem que ser intolerante em relação aos gays, porque esse foi o tema da pregação. Sabe qual tem que ser a nossa postura em relação aos homossexuais? O que eu sempre ensinei aqui: amor. Nós somos discípulos de Jesus e Ele veio para nos dar um testemunho de amor. Temos que amar, temos que respeitar, temos que abraçar, mas eu não posso ajustar a Bíblia para não confrontá-los. Sabe por quê? Porque essa mesma Bíblia confronta a mim e confronta você em outras questões. Sim ou não? A Bíblia confronta, mas essa postura não deve nos levar a um sentimento de vamos condená-los, até porque nós não condenamos ninguém. Quem condena é o único que é juiz sobre a terra. A nossa postura tem que ser a postura de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus: amar, demonstrar amor, abraçar, chorar junto, lutar junto. Mas não podemos abrir mão da palavra, irmãos. Não podemos abrir mão desta palavra. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus. A salvação é o seu propósito e ela é a verdade de Deus, sem mescla de erro. O que quero dizer com isso? Que a Bíblia tem um propósito. O propósito da Bíblia não é ser um livro popular. O propósito da Bíblia não é ser um livro de autoajuda. O propósito da Bíblia é a salvação da humanidade. E neste propósito, essa palavra é uma palavra sem erro. Ela não erra nesse propósito. E quando a Bíblia faz afirmações de outra natureza, você pode crer, embora a ciência diga o contrário, eu fico com a Bíblia. Que é isso, pastor? Sim, a Bíblia, ela é perfeita, extraordinária, a sua composição, ela é milagrosa, não existe explicação para aquilo que acontece nessa palavra, sendo 66 livros, escritos por autores diferentes, em 3 idiomas diferentes, em continentes diferentes, em um período histórico de 1600 anos, ainda assim há unidade literária, há um propósito só, porque foi dirigido e orientado pelo Espírito Santo de Deus. O propósito da Bíblia é a salvação da humanidade. Romanos capítulo 10, versículo 17 declara: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. O propósito da palavra é levar o homem à salvação. O propósito da palavra não é, como eu vi certa vez, não é tornar você um intelectual da fé. O propósito da Bíblia não é dilatar sua mente, dilatar seu coração, é tornar você uma pessoa mais parecida com Jesus. O conteúdo da Bíblia é um conteúdo perfeito, sem erro. Isaías 44, 25. Assim diz o Senhor, o seu Redentor que o formou no seu ventre: eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais dos falsos profetas e faz de tolos os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e os transforma em loucura. Irmãos, essa é uma das características que mais me fascina na Bíblia, mais me fascina. Interessante que quando eu estava no seminário, os 4 anos que passei no seminário,
Na minha época, você podia escolher qual a área que você ia se especializar. Você podia se especializar no ministério pastoral, em missões, e a grande maioria dos meus colegas se especializaram no ministério pastoral. E eu confesso para você que eu não fiz uma disciplina de ministério pastoral. Eu nunca tive uma aula no seminário me ensinando sobre ceia do Senhor, sobre administrar a igreja, sobre como batizar. Nunca fiz uma aula no seminário sobre isso. O meu foco, o meu entendimento foi o seguinte: eu preciso conhecer esse livro, eu preciso conhecer essa palavra a fundo. Esse foi o meu entendimento. A minha área de especialização é na área bíblico-exegética. O que é isso? Conhecendo profundamente a Escritura, destrinchando ela na sua língua original. Irmãos, foram 4 anos estudando profundamente esse livro. Sabe para quê? Sabe para quê? Para eu chegar diante dele e me submeter, abaixar minha crista, se é que você me entende, e falar assim: esta é a verdadeira palavra de Deus. Conhecimento humano não faz o que ela faz. Ainda no seminário, eu conto essa história aqui. Ainda no seminário, eu me lembro que uma vez meu sogro me convidou para pregar na primeira igreja batista em Araruama. E ele falou: domingo que vem você vai pregar. Eu falei: tá bom, pastor, tudo que um seminarista quer é uma oportunidade para pregar. E eu me preparei, irmãos. Eu fui para a biblioteca do seminário, uma biblioteca enorme, gigantesca, a maior biblioteca da América Latina na área de teologia. E eu pesquisei, eu estudei, irmãos. Eu peguei o texto bíblico, eu traduzi do hebraico para o português. Eu fiz uma pregação, irmãos, que eu olhava uma pregação e falava assim: nossa, sou muito bom. Você é um pastor daqueles. Que pregação é essa? Hein? Que palavra, olha, cheio de hebraico, hein, Paulo? Cheio de citação de teólogo. Preparei, imprimi, coloquei na minha Bíblia e vim na sexta-feira para Araruama, todo prosa. Onde eu pregar, eu vou arrebentar a boca do balão. Quando chega o sábado, meu sogro fala assim: ó, aproveita que você vai pregar de manhã, prega à noite também. Eu falei: misericórdia, como é que eu vou fazer agora? Porque eu não tenho os livros de teologia. Cadê os livros de teologia? Estão lá no seminário, no Rio. Cadê os livros de hermenêutica para eu fazer a exegese do texto? Não tem. Só tem a Bíblia. E eu cheguei em casa, irmãos, de sábado para domingo, para preparar a mensagem. E eu fui para o joelho, abri a Bíblia e fui para o joelho. Falei: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho um livro de exegese comigo, eu não tenho um livro de teólogo comigo, só tenho esse livro aqui. Então fala comigo. E eu orei, Deus me deu uma mensagem, eu anotei lá alguma coisa, um lápis, um papel, e olhei para aquela folha escrita a lápis e disse assim: não chega perto dessa outra mensagem que eu preparei, não chega nem perto, não chega nem aos pés, não tem uma citação, eu não falo nenhuma língua estranha no meio, né, o hebraico, o grego assim, para mostrar o conhecimento, não tem nada, eu só tenho a misericórdia de Deus. Eu peguei e, irmãos, você sabe que essa cabeça aqui não é enfeite, né? Aqui tem cérebro, cabeção, né? Eu tive uma estratégia muito criativa. Sabe o que eu pensei? Vou pregar de manhã e de noite. Se eu pregar a mensagem ruim, aquela do papel que eu escrevi na hora, se eu pregar de manhã, ninguém volta à noite. E pastor tem essas ideias, gente. Pastor tem essas ideias. Você acha que pastor é pecador? Eu pensei: já sei, eu vou pregar a mensagem boa de manhã, e todo mundo vai ficar animado assim: gente, se ele pregou assim de manhã, de noite então vai ser melhor ainda, porque aí o pessoal vem de manhã e volta à noite. E eu fiz assim: de manhã eu preguei a mensagem cheia de grego, de hebraico, de teólogo para lá, teólogo para cá. Acabou a pregação, fiz apelo, ninguém à frente, todo mundo olhava na minha cara assim, tipo: o que esse cara falou? Eu não entendi nada.
Eu não entendi nada. E aí, irmãos, eu fui para casa nesse período da tarde e fiquei: Senhor, tem misericórdia. A mensagem boa eu preguei, ninguém se converteu. Quando eu pregar ruim, eles vão me expulsar do seminário, eles vão trancar a matrícula. Irmãos, eu subi naquele púlpito, cabeça baixa, e preguei a mensagem, fiz apelo, e para minha surpresa, uma quantidade muito grande de pessoas à frente, chorando, entregando a vida a Cristo. Ali, no meu segundo ano de seminário, 1999, estou ficando velho, gente. Eu aprendi uma lição. Você tem essa palavra, amém? Você tem tudo. Você não precisa mais nada. Aqui tem tudo que você precisa. Porque você tem a palavra e você tem aquele que inspirou a palavra para falar com você. Ninguém melhor do que quem soprou a palavra na boca dos profetas, no ouvido dos profetas, dos apóstolos, para te conduzir ao entendimento dessa palavra. A Bíblia é extraordinária, irmãos. A Bíblia é extraordinária. Hoje em dia existem, eu tenho uma relação aqui grande, mas eu vou ficar em poucos tópicos por causa da hora. A Bíblia, quando faz alguma citação científica, ainda que você diga assim: pastor, mas isso aqui não concorda com a ciência, espera para você ver como as coisas vão acabar levando a comprovar que a Bíblia está certa. Isaías 40, 22 é um texto que eu mais gosto. Diz assim: Ele, Deus, é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Aí você me diga assim: pastor, mas o que tem de mais isso? Todo mundo sabe que a terra é redonda. Bem, eu não sei se você está por dentro, mas está crescendo muito no mundo um grupo de pessoas chamado terraplanistas, que acreditam que a terra é plana. E em 700 antes de Cristo, olha só quanto eu estou falando, gente, 2.700 anos atrás, a perspectiva que as pessoas tinham científica era essa, que a terra era plana. Vem o profeta Isaías e declara: Ele, Deus, é o que se assenta sobre a redondeza da terra. Como que Isaías, gente, poderia ter essa percepção científica? Como? Ele tinha os instrumentos modernos que nós temos hoje? Não, mas o Espírito que inspirou a palavra disse para ele: coloca a redondeza. E não adianta você falar para mim assim: não, pastor, mas aqui alguém deve ter atualizado a Bíblia. Nós temos os manuscritos do Qumran, datados do 1º século, que nesses manuscritos declaram redondeza, abóboda. Querido, esse livro, só quem via lá de cima é que podia ter dito isso. Jó, capítulo 26, versículo 7: e suspende a terra sobre o nada. Você sabe quando foi escrito o livro de Jó? É o primeiro livro da Bíblia, não é Gênesis. A Bíblia não está organizada cronologicamente. Jó é o livro mais antigo da Bíblia, possivelmente datado de 3.500 anos, e fala: olha, esse Deus é o Deus que sustenta a terra suspensa sobre o nada. Irmãos, a mentalidade que se tinha no tempo de Jesus é que a terra era sustentada por um Deus chamado Atlas. Ele segurava. Só o Deus, Criador do universo, poderia dizer isso ao escritor deste livro. Só Ele. Todas essas palavras se cumpriram. Todas elas. E estas também se cumprirão. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 declara: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. Irmãos, dia após dia, as palavras da Bíblia estão se cumprindo. Todas elas se cumprirão. Essa aqui também. Essa aqui também. Eu já disse para vocês, nós estamos caminhando, irmãos.
para o fechamento da conversa. Nós estamos caminhando para o encontro da nossa história com a manifestação visível do Cristo ressurreto. E precisamos, nesse tempo, nos agarrar ainda mais com essa palavra. Mateus capítulo 16, verso 26. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que ele não aposte a sua humanidade, não aposte a sua eternidade em doutrinas e crenças que não concordam com a Escritura Sagrada. É tempo de nós voltarmos para ela. É tempo de nós dedicarmos mais tempo a essa palavra. A Bíblia, ela é a verdadeira palavra de Deus. Eu creio em tudo que ela diz. Você crê também? Creio em tudo. Ah, pastor, mas tem uma passagem aqui difícil de entender. Eu sei. Existem palavras que eu também leio e eu não entendo. Leio e não entendo. Mas isso não quer dizer que essa palavra não tem autoridade sobre minha vida. Vamos, irmãos, nos firmar nessa palavra. A nossa igreja é uma igreja que declara ser a Bíblia o nosso único livro de regra, fé e prática. Eu sempre digo assim na minha igreja: irmão, está na Bíblia? Tá, eu creio. Não está na Bíblia? Eu tenho o direito de não acreditar. Eu tenho o direito de optar, eu posso optar. Mas tudo que está aqui, eu creio de todo o meu coração. E desafio você a fazer o mesmo, a renovar nesse dia de hoje a sua total confiança e obediência a essa palavra. A obediência a essa palavra. Essa palavra aqui é a nossa lâmpada. Essa palavra é a nossa bússola moral. Talvez as pessoas digam assim: ah, hoje em dia é normal, está todo mundo aceitando, pastor. Veja o que esse livro diz a respeito. Se agarre com essa palavra. Eu quero desafiar você a ler a sua Bíblia. Eu desafio você que está aqui nessa manhã, você que está ouvindo na sua casa, a fazer o seu momento devocional, a fazer a sua oração com simplicidade, e abra este livro e veja como que o Espírito Santo não vai falar com você. Sabe por quê? Porque não se trata de um livro qualquer. Sim, papel, emborrachado, mas o que está aqui dentro é espírito e vida. E se você abrir o seu coração, você vai ser abençoado e transformado por essa palavra. Faça isso lá na sua casa. Separe um dia, faça uma oração e diga assim: Senhor, Espírito Santo, que inspirou essa palavra, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. E abra. Depois você fala para mim se ele falou ou não falou contigo. Amém? Amém? Vamos chorar.